Chegar em Roraima, como é que foi essa história lá? Um jornalista, um jovem comunicador, fez sua faculdade de comunicação, e de repente pinta o sacerdócio. Como é que foi essa? Houve uma transição? Foi uma coisa natural? Se o senhor foi uma vocação mais tardia, foi muito cedo? Conta pra gente essa história aí. Foi tardia porque eu não confiava em mim. Sentir vocação, saber que você tem, é uma coisa. Agora, querer levar isso à vida é outra. Com 15 anos, com 15 anos fui fazer encontro de jovens, comecei a frequentar a comunidade de jovens, aprendi a tocar na missa. Sempre tive uma presença de Cristo, uma sensação de Cristo presente na minha vida muito forte. Eu lembro com muita emoção, com muito carinho, um dia que eu estava tocando na missa, por exemplo, e na hora da consagração, ajoelhadinho, com o violão do lado assim, o padre, acho que era o Frei Clemente, eu não lembro direito, ele consagrando o pão, então erguendo a hóstia, e eu tive uma epifania, uma mini epifania assim, e falei, meu Senhor e meu Deus, foi o dia que eu realmente senti Jesus presente na Eucaristia. Eu senti um arrepio dos pés à cabeça, que parecia que eu estava entrando em febre, e aquilo mexeu comigo interiormente, e ali eu senti que eu tinha uma presença muito grande de Cristo, de entender que Ele estava ali e que eu estava com Ele, né? Com 18 anos, eu já pretendia, eu já tinha na minha cabeça a ideia de ir para o seminário, porque todo mundo falava, você tem jeito para ser padre. Eu não entendia por quê. Mas porque eu dava palestras para os jovens, eu conduzia noites, vigílias de oração, sabe? Realmente gostava daquele ambiente de igreja. Mas com 18 anos, meu pai era vivo na época ainda, eu cheguei a falar para ele, pai, estou pensando em ir para o seminário, para ser padre. Ele falou assim, não, se você quiser ir, a gente dá um jeito. Mas depois fui falar comigo mesmo, né? Falei, olha, ser padre é uma coisa muito séria, eu não sei, eu sou oco por dentro. Eu não tenho formação em nada, eu nem inteligente não sou. Eu não tenho uma faculdade, eu não tenho estudo, eu sei escrever um pouquinho. Eu acho que com 18 anos eu não tenho condição de decidir se eu quero ser padre. Então eu vou fazer o que uma pessoa na minha idade faz. Então, continuei frequentando a igreja, fui namorar, fui fazer faculdade, fui trabalhar, comecei a escrever lá no Jornal Católico de Itu, a federação, tem mais de 100 anos. Depois fui trabalhar com o Dom Mauri, com o Dom Gil, e sempre ficou latente essa questão da vocação. Os padres, trabalhei na Cúria lá de Jundiaí, os padres vinham para mim e falavam, viu, entre para o seminário, sempre tem coisas assim, você tem traços que mostram que você tem vocação. Eu sempre resistente. Tanto que eu dizia para eles, não, eu quero ser amigo de vocês, não quero ser igual a vocês. Falava para os padres. Mas quando chegou no crossroad, né, na encruzilhada da minha vida, meia-idade, eu já tendo feito tudo o que eu tinha curiosidade de fazer na vida, tanto no campo acadêmico, profissional, pessoal, a única coisa que ainda estava latente, eu nunca tinha, entre aspas, testado, era aquilo que a turma me falava o tempo inteiro, você precisa ir para o seminário. Questionei um, questionei dois, de novo, por que você não vai? Tente que aí você tira essa dúvida. Falei, tá certo, vamos lá. E aí foi só depois dos 30 anos que eu me convenci de realmente largar tudo para a experiência do seminário. Então, né? o senhor tinha mais de 30 anos quando entrou no seminário? Mais de 30. Minha caminhada vocacional foi tardia, porque eu não me considerava, antes dos 30, vamos dizer assim, maduro o suficiente. Eu acho que o padre tem que ser uma pessoa que tem que ter certa bagagem e experiência de vida. E a gente sabe que hoje, um jovem com 25 anos, ele é mais imaturo do que os jovens de 25 anos de gerações passadas. Certo. 2, 3 gerações antes da nossa, um rapaz, uma moça com 25 anos, já estavam casados com 2, 3 filhos, né, trabalhando, criando a própria família. Hoje, com 30, 35 anos, a gente ainda tem jovens vivendo na balada, de festa, sabe? Os vovô garoto, os tiozão, que com 35, 40 anos ainda não saíram da ilusão da eterna juventude. Então,
Eu acho que eu não estou nenhum no outro, eu fiquei no meio, mas não me achava maduro. E depois de 30 anos, depois de certa experiência acumulada, muita coisa vivida, você chega numa situação melhor para julgar as coisas. Mas o que foi fundamental para você decidir? Eu vou. Era a última coisa que eu tinha que tentar para ter certeza se eu tinha mesmo ou não vocação, como a maioria me dizia. Certo. Eu precisava saber por mim mesmo, né? E costumo dizer que, como depois do ingresso no seminário, realmente levei a sério, realmente dizia que tinha entrado com os 2 pés, que preferia sair do seminário morto do que não sair padre, né? Mas eu realmente percebi que foi aquilo que eu deixei por último. Diz um ditado aí que diz que o melhor sempre fica por último, né? Então, na minha vida eu sinto um pouco disso aí. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui jovem, eu namorei, eu estudei, eu viajei, eu trabalhei. Antes de ser padre mesmo, eu publiquei livros e tal. E plantei uma árvore, e etc. E, por último, fui fazer a experiência da vida religiosa no seminário e foi o determinante. Uma das coisas que me incomodava era essa pergunta: o que você quer fazer até o fim da sua vida? Você pode estar lá velhinho, com 90 anos, frágil, meio gagá, babão, mas que você ainda quer poder estar fazendo. E a vida do padre, ela permite que você, às vezes, já em idade muito avançada, você consegue celebrar uma missa ou concelebrar, você consegue atender uma confissão, visitar um doente, dar um bom conselho para alguém, né? Então, isso também foi determinante. O que é que eu posso fazer? Bom, já fiz daqui para antes, eu já fiz tudo o que eu queria. Daqui para frente, o que eu posso fazer até o fim dos meus dias? Está sendo ótimo, graças a Deus.